Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela graça salvadora, Senhor, que está no meio de nós, que está realmente enchendo o nosso coração. Amém, amados irmãos, amadas irmãs. É com grande prazer que estou aqui nessa noite para trazer uma palavra para os amados irmãos. A igreja não para. A igreja, ela é um viver. A igreja depende de cada um de nós, de estarmos buscando cada dia mais, buscando o Senhor, invocando o nome do Senhor. Essa é a incumbência que nós recebemos. Porque por meio de invocar o nome do Senhor, nós vamos nos manter no Espírito, graças ao Senhor. Nos mantemos obedientes ao falar de Deus. Como nesses dias nós estamos aí em isolamento social e esperando ansiosamente por um deslocamento social para que nós possamos voltar à normalidade de nossas reuniões, enquanto não podemos ter esse deslocamento social, não podemos vir para o local de reunião e estar em contato com os irmãos, que é algo tão maravilhoso que o Senhor deixou para nós, que pudéssemos realmente nos reunir, congregai-vos. Diz a palavra congregai-vos, mas por esse momento não está sendo permitido. Temos que também obedecer, aqueles que estão à nossa frente, as nossas autoridades, e também orar por elas, para que o Senhor possa realmente colocar as mãos e que intervenha sobre toda essa situação. Eu creio que não tem sido diferente para com os irmãos, também para conosco. Estamos aí realmente em quarentena, estamos em nossas casas, muitas notícias chegam, muito também fake news, muitas mentiras aparecem, vêm assim conturbando a nossa mente, o nosso coração, mas que nós possamos ser guardados no Senhor, para que não possamos entrar, nos enredar em coisas que o inimigo traz e vem querendo mudar o nosso foco. O nosso foco possa continuar sendo a palavra de Deus. Que nós possamos estar realmente buscando a palavra de Deus. Nós sabemos que em Gênesis, já entrando assim um pouquinho na palavra, para que nós possamos já realmente ir sendo guardados pelo Senhor, para que não seja o meu falar, mas que seja a palavra de Deus, como o irmão Esdras disse na última mensagem, ontem à noite, que nós precisamos ser mensageiros, aqueles que levam o falar de Deus, levam a palavra de Deus, que não seja o meu falar, que não seja o meu padrão, que não seja as minhas ideias, as minhas opiniões, mas que a palavra de Deus possa prevalecer sobre todas as situações, Ele deu exemplo ali, Jesus sendo tentado no deserto e rebatendo todas as perguntas, todas as indagações do inimigo, de Satanás, o inimigo de Deus, ele respondeu com a palavra. Cada pergunta que ele fazia, ele respondia com a palavra. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor nós temos a palavra. Diante desse mundo, diante dessa conturbação na qual nós estamos vivendo, nós precisamos estar alicerçados e firmados, arraigados na palavra de Deus. As pessoas vão chegar até nós desesperadas, desesperançadas, cheias de conflitos, e nós não podemos ser enredados por esse tipo de situação. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o verbo da vida. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, em Gênesis, nós sabemos que ali, na queda do homem, Eva, por estar ali só, ela foi levada a crer naquilo que o inimigo estava ali encarnado na serpente. O que ele falou foi o que ela praticou. Em nenhum momento ela buscou orientação ali com seu esposo, Adão. Ela ouviu, ela absorveu aquilo que o inimigo estava falando e indagando. Vamos ler para que nós possamos realmente ir tocando
no que é a realidade, no que é a palavra. Claro que é um versículo que nós conhecemos de cor e salteado. Mas eu creio que a palavra ela se renova a cada dia. Que nós possamos realmente tocar naquilo que o Senhor está colocando para nós. Naquilo que o Senhor está trazendo para nós. Agora, nesse momento. Muitas vezes nós lemos, relemos, passamos por cima, mas nós não ruminamos a palavra, não tocamos na realidade aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. E diante dessa pandemia, dessa situação na qual nós estamos vivendo, o Senhor tem falado claramente por meio de sua palavra. Amém? Senhor Jesus. No capítulo 3, logo no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, nós vamos lendo, os irmãos também podem ir acompanhando. Amém? Senhor Jesus. Fala sobre a queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela sabia. Deus deu uma ordem. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Lançou algo que causasse interesse aos ouvidos de Eva. No versículo 3, na segunda parte, fala: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando nós tocamos em situações negativas, nas coisas que nós recebemos, às vezes pela imprensa, pela mídia, como nós temos sempre falado, nos leva a querer saber mais, a querer entender mais, a ver o que é certo e errado. Senhor Jesus, e sem que nós percebamos, sem perceber, nós tocamos na morte. E quando nós tocamos na morte, nós criamos um padrão próprio, um padrão dentro de nós mesmos. Tocar na vida é algo diferente. Nós não vemos defeito, nós não temos arrazoamentos. Tocar na vida nós não murmuramos. Tocar na vida nós queremos seguir passos lentos, mas com foco no Senhor. Eu digo passos lentos porque aí é a forma de nós caminharmos ouvindo o Senhor. Nós oramos, ontem eu achei muito interessante o que o Esdras colocou ontem, que nós oramos ao Senhor, mas não com muito falar, com muita palavra. A oração é um diálogo, então é algo lento. É algo lento. Nós oramos ao Senhor, nós aguardamos o Senhor falar conosco. Nós oramos ao Senhor e o Senhor fala ao nosso coração. E nós ouvimos e dá direção. Mas a questão aqui de tocar na morte me faz criar um padrão que eu começo a ver defeito nas coisas. Eu não me acho digno mais de servir. Eu começo a olhar o que as pessoas estão fazendo. Senhor Jesus, eu não consigo servir o Senhor. O irmão Pedro Dong também deu um exemplo que, quando ele tinha por volta de 30 anos, que havia muitos problemas na região, nas igrejas, e ele, por tomar conta, por ficar preocupado com as coisas que haviam acontecendo,
às vezes, né, eu acredito que as igrejas ali tinham reuniões, e quantas são as coisas que as pessoas trazem para nós, e a gente absorve e toca na morte e não percebemos. Nós perdemos a graça de Deus, parece que ela se esvaiu. É algo que vai sumindo. O inimigo usa das pessoas, usa até mesmo de mim, de você. Qual é o caminho? Vou levar ele a tocar na morte e ele não vai obter forças para buscar a palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Senhor Jesus, uma pergunta, algo assim que ele disse, não, dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nós nos tornamos conhecedores, nós queremos fazer algo, ajudar a Deus, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas sabemos que isso não agrada ao Senhor. Que toda a nossa suficiência vem de Deus, que nós precisamos depender do Senhor. Senhor Jesus. Então aqui eu quis assim passar para os irmãos um pouco, diante desses versículos, que a desobediência, o tocar, leva a tocar na morte, e realmente nós vamos morrendo dia a dia. Naturalmente já é isso para acontecer. Quando nós buscamos o Senhor pela manhã, lemos a palavra, oramos ao Senhor, oramos pela igreja, oramos pelos irmãos, e aí vai se apagando durante o dia, à noite nós estamos cansados, sobrecarregados. Amanhecemos no dia, temos que buscar tudo novamente. Mas graças ao Senhor, que é realmente dessa forma. Não é para que nós nos enchemos do Espírito. Hoje, o dia todo, estou cheio do Espírito. Amanhã eu não leio a palavra. Amanhã eu não oro. Depois da manhã também é a mesma coisa. Daqui 3 dias eu oro de novo e me encho do Espírito. Senhor Jesus, não é assim. A cada dia, a cada manhã, a cada momento, nós temos a oportunidade de estar buscando o Senhor. E enchendo as nossas vasilhas com o azeite que tipifica o Espírito. Senhor Jesus, que nós possamos encher as nossas vasilhas. Oh, Senhor Jesus. Vamos dar sequência, então, nós vamos aqui para Mateus 24. Senhor Jesus. Mateus 24, no versículo 29, o Senhor quer dizer algo para mim e para você. Nós cremos, irmãos, diante dessa situação na qual nós estamos vivendo, que a volta do Senhor está mais próxima, muito mais próxima. O mundo, as pessoas que vivem debaixo de um sistema mundano, as pessoas que buscam em ter mais e buscar mais e ter coisas, são tantas as situações que hoje se depararam com algo vazio. Você já parou para pensar, quando passar tudo isso, quando passar essa pandemia, que as pessoas voltarem para o seu convívio social, elas vão encontrar um mundo vazio. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele esvaziou todas as coisas, colocou cada um em suas casas. Aqueles que têm o Senhor, que temem o Senhor, que buscam a palavra, estão guardados pelo sangue do Cordeiro, guardados pela palavra, pelas orações dos justos, pelas orações dos irmãos. Mas e aqueles que não têm? Muitos estão recebendo essa palavra, essa oração, por meio desse veículo que nós temos hoje, as mídias sociais. Você pode orar pelas pessoas, eu posso orar por você, por meio de um telefonema, nós temos praticado o orar por você. Muitos irmãos têm recebido orações, tem sido de grande eficácia a oração dos irmãos. Eu recebi oração em minha casa, toda a minha família já recebeu oração, está recebendo oração. É a misericórdia do Senhor para conosco. Mas e quando nós voltarmos para esse mundo? De que forma eu vou voltar para esse mundo? Eu não quero imaginar voltarmos para as reuniões, voltarmos para os nossos afazeres, nosso dia a dia,
voltarmos da mesma situação ou na mesma situação. Algo o Senhor quer mudar em nossa vida. Algo o Senhor quer mudar e já mudou em sua vida. Nós precisamos estar preparados, sabe, irmãos? Quantos anos o Senhor tem investido em nós, trazendo a sua palavra por meio de conferências, por meio das reuniões da igreja, dos grupos familiares. Senhor Jesus, por tantas reuniões o Senhor tem falado conosco, preparado o nosso coração. Eu não posso, de forma alguma, me abalar com tudo que está acontecendo. Está em mim uma alegria em saber que nós fomos escolhidos pelo Senhor. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Aonde é que eu estou nessa base? Em meio aos escolhidos? Ou estou juntamente com os chamados? Quando você é escolhido, quando você tem sensibilidade em questão à palavra de Deus, em questão de sentir a presença de Deus, obter a revelação na palavra, aquilo que você tem intimidade diretamente com o Senhor, você vai se sentir um escolhido. Quando você ouve o chamado de Deus, Senhor Jesus, você anseia pela volta do Senhor. O irmão Miguel, em seu livro, esse atual, que diz, vem agora e eu te enviarei, ele fala que a esperança que nós precisamos ter, estar ansioso pela volta do Senhor. Claro que a palavra diz, não ande ansioso de coisa alguma, mas vamos ponderar. Ver ansiosos do quê? Quando eu espero a volta do Senhor, quando eu creio na volta do Senhor, ele deu um exemplo de como você vai ao aeroporto esperar alguém que está chegando de viagem. E por alguma circunstância o voo atrasa. E você fica ali, preocupado, e o voo não chega, e você não tem notícia, e vai te dando uma angústia, e a pessoa que você tanto ama está para chegar e não chega, e você começa a andar para lá e para cá. Aí chega uma pessoa e pergunta para você se o voo de uma hora atrás já chegou. Você não quer nem saber o que ela está perguntando, você quer saber só daquilo que você está focado. O nosso foco precisa estar na volta do Senhor. A volta do Senhor precisa ser para nós algo que nos causa alegria, que nos traz esperança. Senhor Jesus, vamos ler o versículo aqui que eu falei para os irmãos, em Mateus 24, do 29 ao 31, ele vai dizer para nós assim: a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Nós sabemos que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Você já imaginou? O Senhor vindo sobre as nuvens? Ele vem buscar os seus, as primícias. Senhor Jesus, tantos anos eu, no viver da igreja, no viver do evangelho, eu preciso almejar. Eu preciso me alegrar com essa situação. Senhor Jesus, não há o que temer. Quando nós tememos, nós ainda fazemos parte dos chamados. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu quero ser um escolhido de Deus. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor Jesus vai buscar os seus escolhidos. Essa palavra, irmãos, nós temos em Mateus
que nós acabamos de ler de 24 ao 29 até o 31. Vai falar também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 24 e 27. Em Lucas também diz a mesma palavra, Senhor Jesus, do capítulo 21, versículo 25 e 28. O quão maravilhoso é a palavra de Deus. Ela explica, a própria palavra explica a palavra. Senhor Jesus. Um versículo que eu pedi para os irmãos está em Amós, seria o título, é o título dessa mensagem. Orando muito durante essa semana, estive aqui no local praticamente quase que a semana toda, né? A Augusta vem aqui para fazer a limpeza do local, ainda está aqui cuidando do local, abre todas as portas, né, para que entre ar, para que entre o sol, né, para que, Senhor Jesus, para que mantenha algo vivo dentro de nós, né, de estar realmente esperando com grande ansiedade de voltarmos às reuniões. Então, nós estamos aqui cuidando do local, para receber os irmãos. A cada dia que nós estamos aqui, nós oramos, nós realmente clamamos ao Senhor, Senhor, nós precisamos receber os irmãos. E em breve o Senhor vai realmente nos honrar de estarmos todos juntos novamente. E essa palavra está em Amós, no capítulo 4, no versículo 12, a parte B, ela diz assim para nós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E você pode orar esse versículo falando o teu nome. Prepara-te. Ó Gilson, prepare, Gilson, para te encontrares com o teu Deus. É motivo de alegria para nós, irmãos, encontrares com o teu Deus. Nós temos que encontrar com o Senhor de todas as formas. Agora, dizendo a palavra, nós estamos encontrando com o Senhor. Você aqui comigo, ouvindo a palavra, lendo a palavra, nós temos esse encontro com o Senhor. Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Quantas coisas o mundo tem nos oferecido para que nós possamos encontrar com certas situações negativas. Nós encontramos com a situação negativa e tocamos na morte. Oh, Senhor Jesus! Mas o Senhor quer mudar essa situação. Ele quer fazer para nós aquilo que Ele colocou. Ele quer trazer para nós aquilo que o Senhor falou por meio da parábola das 10 virgens, que é claramente para nós a forma na qual nós temos que viver buscando o Senhor. Em Mateus capítulo 25, no primeiro versículo, diz assim para nós: que você possa tomar essa palavra em seu coração. Talvez você nunca tinha ainda percebido a questão da parábola das 10 virgens. Como eu disse, nós somos do grupo dos escolhidos ou nós somos do grupo dos que são chamados. Eu preciso avançar. Senhor Jesus, o Senhor diz claramente para nós, no capítulo 25 de Mateus, no primeiro versículo, diz: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Como eu disse, nós precisamos ter esperança na volta do noivo. Nós precisamos encontrar com o noivo. Seja qualquer for o momento, nós precisamos ter esse encontro com o noivo. Todos os dias. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Senhor Jesus. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito:
Eis o noivo, sai ao seu encontro. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Senhor Jesus. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Eram 10 virgens. Todas levantaram. 5 prudentes. Traziam azeite nas vasilhas. Senhor Jesus. E as nécias disseram às prudentes, depois que as levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Será que dá tempo? O noivo já chegou. O noivo já chegou. Nós temos azeite nas lâmpadas e precisamos ter também nas vasilhas. Nós precisamos estar cheios do Espírito, nos enchendo o bom depósito que somos com a palavra de Deus. Nós precisamos buscar todos os dias, como eu disse no início. A cada dia é gradativo um pouquinho de azeite. Mais um pouquinho do azeite. O azeite tipifica o Espírito. Nós somos vasos para conter o Espírito de Deus. Graças ao Senhor. O Senhor soprou para dentro de nós o Espírito. Eu e você, nós temos o Espírito. Ó Senhor Jesus, somos filhos. O Senhor nos chamou, nos separou, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. O Senhor me chamou. Nós não éramos dignos, mas hoje nós estamos aqui no viver da igreja, graças ao Senhor. Que possamos encher as nossas vasilhas. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo, irmãos, no versículo 10 fala, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O Senhor tem falado, irmãos, fortemente em nosso coração sobre a sua volta. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sentimos. E quando há um sentimento, esse sentimento é do Espírito. É o Espírito que nos leva a ter essa percepção. Creia nisso. O Senhor não diz claramente sobre a sua volta, mas nós temos esse sentimento que a volta do Senhor é próxima. Talvez a volta do Senhor possa, para mim, ser tão longa, estar tão longe, mas eu posso ter esse encontro com o Senhor. Eu também não sei nem o dia nem a hora. Senhor Jesus, que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Quando nós vemos aqui a questão das virgens que não tinham o azeite em suas vasilhas, que foi queimando ali a lâmpada e foi consumindo, às vezes nós vivemos no nosso dia a dia preocupado com as nossas coisas, nossos afazeres, e essa lâmpada ela vai se apagando. Para você entender melhor, quando você vai para algum lugar distante, você leva aí o seu aparelho celular.
Ele está carregadinho, bateria, carregado. Você vai usando, vai usando, vai usando, vai usando. Quando você precisar usar mais, ele acabou a bateria. Ele vai se apagando. E você precisa dele. Aí o irmão ao seu lado, ele tem um cabo para poder ligar e carregar. O celular dele. Ele vai manter o celular ligado, aceso. E não vai poder te emprestar, porque o celular é dele e o cabo também é dele. Ele proveu a situação. Ele foi proativo. Ele cuidou, porque ele sabia que lá na frente ia acabar a bateria do celular. As virgens também levaram as lâmpadas, suas lâmpadas acesas, juntamente com as prudentes. As nessas levaram suas lâmpadas acesas, mas não levaram uma reserva na vasilha. E não sabia que hora que o noivo ia chegar. Muitas vezes você precisa também do seu celular e não sabe que hora que ele vai acabar a bateria. A hora que você mais precisa, acaba e você não tem como carregar. Senhor Jesus. O Senhor também, irmãos, Ele é assim conosco. O Senhor precisa que nós sejamos prudentes, que nós vigiemos, que nós oremos, para que nós não caiamos em situação de morte. Senhor Jesus, que eu possa realmente, Senhor, que eu possa realmente buscar mais o Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor pela misericórdia dele sobre cada um de nós. O que nós precisamos realmente é levar as nossas vasilhas cheias, juntamente com a lâmpada acesa, que é o Espírito de Deus em nós. O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão longânimo conosco. Graças ao Senhor pela sua vida em nossas vidas. E partindo assim, logo em seguida, sabendo, sabe, irmãos, que nós precisamos estar sempre protegido pela graça, pelo poder do Espírito, guardando o nosso coração. Senhor Jesus, em 2 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler, no versículo 3, Paulo endereçava a carta aos irmãos da igreja em Coríntios, dizendo sobre a ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Nós estamos trazendo aqui uma palavra dizendo que nós precisamos preparar o nosso coração para encontrar com teu Deus. Nós estamos na vida da igreja para passar tempo, porque é um bom convívio social. Claro que não deixa de ser, é muito bom, é maravilhoso o viver da igreja, o amor dos irmãos. Como nós sentimos falta, né, de estar junto com os irmãos. Mas muito mais que isso, que nós possamos realmente nos agarrar nessa palavra. Aqui, no primeiro capítulo de 2 Coríntios, no versículo 3 até o versículo 14, eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 3 até o 14. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, a ação de graça de Paulo pelo conforto divino. Diz assim para nós hoje: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja bem, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu vou colocar essa questão em relação ao posso orar por você. É um consolo para mim receber a oração dos irmãos. E eu percebo que os irmãos também se sentem consolados quando nós oramos pelos irmãos.
é importantíssimo no viver de hoje. A igreja é um viver, realmente. Mesmo isolados, mas a igreja ela permanece, ela continua. No versículo 5 diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Portanto, vós com paciência os mesmos sofrimentos que nos também padecemos. Ó Senhor Jesus, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Essa consolação ela é de Deus. Essa consolação ela flui por meio do corpo, que é a igreja. O Senhor nos consola, o Senhor nos conforta. Mesmo que tudo está acontecendo, o mundo nadando contra a correnteza, não sabe o que fazer. As pessoas estão por aí pelo mundo todas perdidas. Nós vimos ali que em Mateus 25, a parábola das virgens que não tinham óleo nas vasilhas, que precisaram voltar para buscar mais óleo. Senhor Jesus, e não deu tempo, o noivo chegou. Assim aconteceu também nos dias de Noé. Quanto Noé avisou aquele povo, estava ali evidente para eles, ele construindo a arca e que algo aconteceria, mas o povo não acreditava, até mesmo esnobava ou caçoava daquilo que Noé estava fazendo. Mas um dia, Deus foi fiel àquilo que ele colocou no coração de Noé. Assim como Noé também foi obediente àquilo que recebeu do próprio Deus. Tamanha fé essa de Noé. Para que Deus pedisse para que ele construísse uma arca em meio do deserto, e ele foi fiel e construiu, Deus também foi fiel com ele. Sabemos que ele foi salvo, Noé, sua esposa, suas noras e filhos, e todos os animais ali que Deus pediu para que ele guardasse na arca. E quando veio o dilúvio, todos correram para adentrar a arca, assim como as 10 virgens também. Correu ao encontro do noivo, mas afasta de mim, já não te conheço. Deus também não conheceu aquele povo que não ouviu a Noé. Hoje nós temos uma palavra profética na igreja. Crede nos seus profetas e vos prosperareis. Essa palavra ela precisa ser praticada em nosso meio. Muito mais agora, nesse confinamento, nesse isolamento. Aquilo que nós temos lido e ouvido do Senhor precisa realmente adentrar o nosso coração. E sabemos que nós estamos sendo consolados pelo Senhor. Senhor Jesus, eu gostaria, irmãos, eu separei aqui muitos versículos, vários versículos, e falei, Senhor, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sou nada, eu apenas quero te servir. Eu sei que o Senhor não escolhe capacitados, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. Então eu me coloco diante de ti, Senhor, para trazer essa palavra para a igreja. Senhor, eu não era digno, nem mesmo de mencionar em teu nome. O Senhor conhece toda a minha vida, mas hoje o Senhor me colocou na igreja. O Senhor me trouxe para a igreja, o Senhor tem realmente trazido essa palavra para o meu coração, na qual algo precisa transbordar. Esse bom perfume, há uma necessidade. Isso não é para me engrandecer, não é para longe de mim, para satisfazer o ego, longe de mim todas essas coisas. Os irmãos conhecem meu coração. Mas o que mais almejo é ansiar
por viver a vida da igreja. E quem nos dá essa condição é só o Senhor. É o Senhor que nos dá a consolação. Nós somos consolados pelo Senhor. Senhor Jesus, assim, para ir encerrando, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos de tudo isso que o Senhor nos trouxe para falar sobre prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isso é muito sério. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, como noiva, preparada, com as lâmpadas e as vasilhas cheias do azeite, cheios do Espírito. O Senhor nos deu essa oportunidade nesses dias, que realmente possamos estar realmente buscando viver mais e mais, Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse, vai deixar bem claro para nós essa palavra. A palavra é o verbo da vida, é o próprio Deus falando. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo sempre esteve conosco. Quanto nós temos lido a questão dele estar ali, sendo o arquiteto, estar se alegrando quando Deus fazia todas as coisas. Nós vemos lá em Provérbios 8, a partir do versículo 26, que os irmãos já conhecem. Como é maravilhoso estar realmente diante do Senhor. E João obteve toda a revelação. Nós sabemos ali, irmão, que eram todos pescadores, e quando o Senhor chamou, todos foram seguindo o Senhor. E ao longo dos dias eles foram recebendo algo do Senhor, e foram crescendo em vida. O Senhor foi dispensando a sua vida, a sua palavra, e foram sendo transformados, e também não é diferente nem comigo, nem com você. O Senhor quer realmente nos moldar, nos conformar com a prática do Evangelho. Isso é salvação para nós. E João, no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 8, diz assim para nós: as admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós precisamos, irmãos, ser esses verdadeiros adoradores a quem o Senhor procura, que adora o Senhor em espírito e em verdade. É isso que importa, o Senhor ser adorado em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito. No versículo 10, fala: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Não é assim que nós estamos vivendo hoje? Quanta injustiça, o injusto praticando a sua injustiça. Não iniciou lá em Gênesis 3, quando a serpente enganou a Eva, e continua enganando hoje a todas as pessoas? E às vezes nós caímos nessa situação e tocamos nessa situação de morte. Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor disse: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ó Senhor Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem
na cidade pelas portas. Quando nós iniciamos em Gênesis, nós vimos que havia uma árvore no meio do jardim que não era para tocar. Mas a árvore da vida nós podemos realmente nos alimentar. A árvore da vida é a palavra de Deus que nos direciona, que nos consola, que nos liberta, que nos leva a prosseguir, que leva a sermos perseverantes, fiéis àquilo que o Senhor nos fala, obedientes, submissos. Senhor Jesus, como é maravilhoso viver da igreja. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, quanta misericórdia. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Oh, Senhor Jesus, lavar as nossas vestiduras. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de encerrar orando pelos irmãos, orando pela igreja, orando com a igreja, que eu creio no meu coração que os irmãos estarão orando junto comigo nesta hora. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa nos encher, Senhor, com o teu Espírito, que o Senhor possa realmente nos consolar com a tua palavra. Senhor, que nós possamos estar dentro desse foco, Senhor, de aguardar, Senhor, a tua vinda, de ansiar pela tua vinda. Senhor, que possamos todos os dias fazer uma festa ao Senhor. Precisamos festejar, Jesus, a tua vida que adentrou a nossa vida. O Senhor é que rege todas as coisas. O Senhor é aquele que nos consola, nos conforta. Senhor, graças nós te damos. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu quero realmente aqui rogar ao Senhor. Quero aqui tocar, Jesus, na tua pessoa. O Senhor é vivo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que realmente tem nos trazido um consolo, Senhor, por meio da palavra. Senhor, diante de tantas que são as situações negativas, Senhor, que nós possamos realmente não ficar presos em algo que nós não conhecemos, em algo que não é palpável para nós, algo que não nos condiz dar o respeito. Senhor Jesus, toda a mentira de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem semeado, Jesus, nós queremos que caia por terra, Senhor. Nós queremos ser guardados por Ti. Nós queremos que o Senhor seja conosco. Senhor, seja com a Tua igreja, seja com a igreja, Senhor, que o Senhor é o cabeça. O Senhor é o cabeça da igreja, nós somos membros desse corpo. Nós queremos funcionar, nós queremos ser lavados, Senhor Jesus, pelo sangue. Senhor Jesus, cuida de nós. Senhor, seja com os irmãos que trabalham. Senhor, abençoa financeiramente. Ó Senhor Jesus, seja com os irmãos empresários, Senhor, na igreja. Senhor, fortalece os irmãos, leva eles a realmente orar ao Senhor e buscar no Senhor a solução para todas as coisas, porque nós dependemos do Senhor. Senhor, nós queremos ficar presos, nem tocando na morte. Senhor, nas coisas que chegam ao nosso coração, à nossa mente, tem chegado ao dia a dia. Senhor, o inimigo, a serpente, Senhor, mais sagaz, Senhor, que todos os animais, tem realmente entrado, Jesus, na mente das pessoas, causando dano. Oh, mas nós não queremos, nós não concordamos com essa situação. Nós queremos realmente ser guardados por Ti. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que nele crê não será confundido. Graças ao Senhor. Senhor, nós te amamos, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa ser com o seu coração. E aqui encerra, em Apocalipse, diz assim para nós, no último versículo: Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Aleluia! A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que o Senhor possa trazer paz, harmonia, alegria, confiabilidade, perseverança no coração de cada um. Louvado seja o Senhor.
foi um prazer, foi uma alegria, uma satisfação poder trazer uma palavra para os irmãos. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém.